Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Quero agradecer por você estar acompanhando o nosso trabalho nesse canal, Diácono Fábio Antônio. Quero dedicar a este estudo que iremos iniciar nessa tarde aos nobres irmãos que me receberam nesta quinta-feira, onde estava ministrando a palavra do Senhor na minha igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé. Quero deixar a minha gratidão e meu grande abraço aos irmãos presbítero Adriano Roberto, com sua digníssima esposa Suzele Helena, ao presbítero Cid Madurance e Elaine Costa, a diaconisa. Eu quero dizer que fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido, mesmo sendo membro da igreja, me senti à vontade em ministrar a palavra do Senhor. Quero também deixar um abraço para todos os membros da nossa igreja e ao pastor José Severino, que ele se recupere bem, que logo estaremos juntos, assim com a sua digníssima esposa, pastora Dijane. Primeiramente, amados, eu venho nessa tarde, assim como quem está acompanhando o trabalho sabe que no vídeo anterior da aula, do estudo, melhor dizendo, que eu falei sobre o sábado, eu daria melhores explicações sobre a questão de que eu tinha me equivocado, até coloquei num comentário no estudo do Dia do Senhor no Sabate, que eu acabei me equivocando, errando, e prometi que estaria dando melhores explicações no estudo de hoje. Apesar de estar lá no comentário que seria um ano sabático, o equívoco vem aí de que eu, dentro do estudo, eu coloquei que era 7 anos de descanso da terra, mas realmente não é isso, tá? Vou deixar claro, eu sou homem, sujeito a erros, me equivoquei por aquilo que eu estava, vamos dizer, empolgado da leitura sobre a história de José e acabei fazendo uma colocação que era 7 anos e não é 7 anos, é 1 ano. Tudo está correto, dentro do estudo lá está tudo correto, não tem nada de erro. O que tem é apenas esse equívoco que não é 7 anos, é 1 ano sabático. Como funcionava? 7 anos, como assim aconteceu com José, claro, se plantava, o povo hebreu, e após passar 7 anos, o próximo ano, que seria o 8º ano, era de descanso, 1 ano só. Descansava 1 ano, e não com 7, como eu tinha feito a colocação, amém? Está bem explicado, deu para entender, é apenas 1 ano, no 8º ano, 7 anos que plantasse, colhia, esse 1 ano dava de descanso para a terra, e não 7 anos, como eu coloquei equivocado, amém? Era só para poder corrigir, peço desculpa que eu sou falho, errei, mas de repente foi por uma questão de me empolgar daquilo que eu estava meditando. Mas enfim, vamos iniciar o estudo embaixo de oração, assim como costume, amém? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai santo, eu venho nessa tarde, Senhor, pedir a Ti, Senhor, da Tua graça, que Tu venha me cobrir, Senhor, para levar o melhor entendimento do conceito, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que nesse estudo de hoje, Pai, cada um possa colher aquilo que é bom, Senhor, possa compreender, Senhor, que aquilo que é bom dentro do seu conceito, da Tua palavra, Senhor, é necessário que cada um aprenda, entenda, Senhor, e leve, Senhor, contigo os conhecimentos. Por isso que eu lhe peço nessa tarde a Tua graça, Senhor, para conduzir mais esse estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados? Hoje nós vamos tratar do estudo sobre uma questão de que, dentro daquilo que eu estou colocando, didaticamente, a gente vamos falar sobre os sacerdotes e o sumo sacerdote. Que a gente, desse trabalho, a mim, né? Mas eu represento a minha igreja, por isso que eu falo a mim, representando a igreja evangélica
Assembleia de Deus Semente da Fé, em Hortolândia. Eu trago embaixo de bênção do meu pastor José Severino o estudo para vocês com a permissão dele. Amém? Então, didaticamente e tematicamente, que trabalhamos dentro de um tema, didaticamente aqui é passo a passo, e nós iniciamos o trabalho a quem está chegando agora. Falamos sobre festas solenes, falamos sobre as leis e o mandamento, o tabernáculo e sobre o dia do Senhor que é sábado, e agora vamos ao sacerdote e sumo sacerdote, amém? Quem está chegando aqui ou já tem acompanhado sabe que a gente trabalha dentro de um esboço que diz assim: o sacerdote era constituído nos afazeres para Deus, a favor dos homens. Quer dizer que ele representava ser um mediador entre homens a Deus. Considerando o sacerdote escolhido, foi Deus. Consideramos o sacerdote escolhido por Deus, melhor dizendo, para exercício de oferta de sacrifício. Foram assim considerados descendentes da tribo de Levi, designados às tais funções. Sacerdote é a denominação de autoridade, de poder religioso em rituais sagrados, rito e expiação a Deus. Deixa eu passar apenas uma pincelada, que dentro dessa questão de que ele tem um poder religioso, ele não é só para evangélico. Sacerdote não é só uma questão cristã evangélica. Há outras denominações ou religiosidade que também tem sacerdote até hoje. Mas enfim, eu não vou entrar nesse critério, não vou usar de meios para levar vocês o entendimento de outras religiões. Eu vou levar o conceito daquilo que eu busco levar no meu estudo, que é a palavra de Deus, amém? Então a Bíblia é o nosso foco, porque o nosso foco é mencionar e trazer o estudo sobre Gênesis e Apocalipse, que todo o seu conteúdo, toda a diretrizes da Bíblia foca Jesus, amém? O sacerdote é um símbolo alegórico referindo ao ministério de Jesus Cristo, ministério vindouro, ou tornando o sumo sacerdote real, um mediador que, através de nossa súplica de oração, perdoa os pecados de tais pecadores. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, amado? Essa questão de que o Senhor ele se torna sumo sacerdote é uma questão mais espiritual. Hoje, diferente de outros estudos, mesmo todas as questões que Jesus cumpriu e dentro das leis e do mandamento do estudo anterior, eu trouxe a menção sobre o cerimonial, daquilo que o Senhor, ele disse que ele não veio para anular a lei e nem os profetas, mas ele veio sim para cumprir. E muitas coisas se cumpriu em Jesus. E essas questões são o cerimonial. E aí isso se tornou algo espiritual daquilo que o Senhor agora se torna e é. Amém? Então, dentro desse estudo, você vai entender que o Senhor se tornou sumo sacerdote. Ele tornando sumo sacerdote porque ele hoje ele é o nosso mediador, através de Cristo, que nas nossas orações de súplica o Senhor revoga nossas causas, por isso que ele é chamado de advogado. Amém? Mas vamos lá para vocês entenderem que quando eu, dentro do esboço, expressei a vocês que ele tinha o sacerdote escolhido através de Deus, vinha da tribo de Levi, a gente tem uma referência para isso. E eu sempre trabalho com referência bíblica, que está lá em Números, capítulo 3, versículo 6, que diz: Fazer chegar a tribo de Levi, ponha-se diante de Arão, o sacerdote, para que sirva. O que ocorre?
realmente tinha de ser da tribo de Levi, uma linhagem, porém a minha próxima aula, ou próximo estudo, eu vou orar ao Senhor, mas eu já posso adiantar que eu vou trabalhar sobre as questões das tribos. E você vai saber que a tribo de Levi é uma tribo separada. E realmente ele tinha de ser descendente. O pai, o filho, o neto, ele tinha de dar a linhagem toda de sacerdote tinha de ser da tribo de Levi. E essa tribo que foi separada por Deus, instituída por Deus, para cuidar das coisas de Deus. E realmente ela foi dando seguimento a essa hierarquia monarca, a essa hierarquia que eleva de pai para filho, de neto, tinha de ser toda da linhagem da tribo de Levi. Amém? E essa maneira, quando ele está dizendo que em Números capítulo 3, versículo 6, que nós acabamos de ler a referência, que está dizendo que trazer, que o sacerdote se pôr diante de Arão, aqueles que vinham da linhagem da tribo de Levi, é porque Arão era irmão de Moisés, e ele foi o primeiro sacerdote na lei mosaica. Deus passou toda a instrução para Moisés, e Moisés o ungiu. Nós vamos ver lá na frente que tinha de ser ungido e consagrado, e Arão, o seu irmão, foi o pioneiro dentro da lei mosaica, até mesmo porque levamos ao entendimento que os patriarcas eram sacerdote. Os patriarcas, antes da lei, eles eram sacerdote, dentro de uma questão familiar. O homem é o sacerdote do seu lar, da sua casa. Então havia essas expressões de entendimento que havia sacerdote que era antes mesmo da lei de Moisés. Por isso que ele foi Arão o pioneiro, o primeiro, e dentro desse ministério, né, dessa conduta de ungir Arão, também veio os seus filhos. E para consagrar, ungir, eles tinham de ter uma veste especial. Não era uma coisa muito simples, não era qualquer não era de qualquer maneira. O sacerdote, ele tinha de ter uma vida santa, uma vida purificada, uma vida sem mácula. E ele tinha uma veste preparada para ele, era separado, uma veste especial, uma veste que eles vestiam diferente dos outros, vamos dizer assim, de todas as outras pessoas, né? Vou simplificar, diferente de outras pessoas, porque todos reconheciam o sacerdote pela sua vestimenta que vinha da tribo de Levi. E eu posso trazer para você como referência, que está no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 32, que diz: quem for ungido e consagrado a oficial como sacerdote, fará expiação com veste de linho e vestes santas. Bom, sobre a questão de expiação, sobre a questão de que para você ter um melhor conceito de expiação, holocausto, temos um estudo neste canal, por isso que eu falo didaticamente. A gente vai por etapa para as pessoas irem interligando as situações, até mesmo porque dentro desse canal que eu posso passar para você é uma questão de que, se você ainda está chegando ou está acompanhando, você tem que acompanhar o estudo passo a passo para você interligando os fatos. Está lá no estudo de tabernáculo, vai falar sobre a expiação, e realmente era o sacerdote que fazia todo o ritual, dedicando a Deus, assim como foi instituído, como eu disse no esboço, por Deus. O sacerdote era uma instituição de Deus, e ele tinha então uma veste especial, como eu estava dizendo. Ela não poderia ter mancha. Isso significa que quem era sacerdote não poderia estar em meio a pecado, não poderia ter pecado. Ela tinha de ser veste santa. Isso significa que o homem, ele era purificado, ele era puro.
ele tinha de ser puro, ele não poderia estar, porque era ele que era o mediador dos pecadores, então ele não poderia obter pecados. E as suas vestes tinha umas pedras que chamavam urim-turim, ela era toda colorida, enfim, é uma veste especial que diferenciava das outras pessoas, como assim eu já explanei para vocês. Amém? E era tão importante o ministério sacerdotal, o cargo, se você achar melhor, que esse cargo de sacerdote, ele era um cargo que quando chegou no tempo de reis, eu vou explanar um pouquinho mais à frente, porque a gente tem outras referências sobre o cargo sacerdotal, mas tem um que me chama muita atenção e eu queria deixar para vocês sobre a questão de que o sacerdote, ele vivia num governo monarco entre os reis, porque esse reinado que ocorreu quando, dentro daquilo que possivelmente futuro eu vou falar sobre as questões monarcas, o que tem de referência na Bíblia, né, mas eu vou dar uma pequena pincelada, é a questão de que Davi, ele primeiramente reinou em Judá, mas porque o povo tinha escolhido a Saul, e não era o que o Senhor desejava, não estava no coração do Senhor que Saul herdasse o trono, até mesmo porque a Bíblia diz que o Israel clamava porque ele era o único povo que não tinha rei entre as nações. Mas enfim, não é esse o foco do reinado. O que eu quero dizer é que dentro dessa monarquia, a questão são que havia um governo dividido e havia muita guerra interna, até mesmo familiar. Porque quando Salomão assumiu, Davi ainda vivo, e enfim, o que aconteceu? Davi tinha um sacerdote que era aliado a ele, um sacerdote que chamava Abiatar, que esse sacerdote ele defendia Davi. Nessa questão de briga interna, né, até pela questão do reino adquirido do trono, né, e umas questões até que, infelizmente, dentro da questão bíblica foi familiar, né, de busca de poder. Esse sacerdote, ele era tão sério a situação que Salomão queria matá-lo, mas Salomão não o matou. Você sabe por quê? Salomão não matou? Eu vou ler para você aqui, que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 26, que diz assim, ó: Abiatar, o sacerdote, disse assim o rei, que era o Salomão. Vamos lá de novo. Abiatar, o sacerdote, disse assim o rei: vai para os campos, porque és homens digno de morte. Só não te mato hoje, porque levaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e porque afligisse todas as aflições do meu pai. Então o desejo de Salomão era matar o Abiatar, o sacerdote, até mesmo porque ele era aliado a Davi. E essa questão de que futuramente eu posso trazer o estudo sobre o trono, a guerra interna, ou até mesmo sobre essa questão monarca, e cada um tinha o seu sacerdote, cada um, até mesmo, se eu utilizar uma outra expressão, que Saul, ele tinha Samuel como seu sacerdote. Samuel era que levava, orientava, melhor dizendo, a Saul. Mas enfim, não é essa questão sobre monarquia, mas sim de que essa expressão de querer matá-lo, havia um governo dividido sobre a monarquia.
E esse sacerdote que era aliado a Davi, Salomão quis matá-lo. E só não matou porque a importância, o quanto era importante o sacerdote, o quanto havia respeito pelo sacerdote e o respeito por Davi. E aí Salomão disse, quando eu li no esboço, isso prova o quanto o sacerdote ele era mediador aos pecadores. Quem acompanhou a minha ministração de quinta-feira, né? Porém eu convido a todos a se inscreverem ou curtir ou ser membro da nossa página no Facebook, que é o mesmo nome da igreja, que quando você procurar pela página do Facebook, estará lá Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Semente da Fé de Hortolândia. Quando você estiver no seu Facebook, vai lá, se torna membro, tem lá a ministração, e eu estava falando sobre Davi, sobre aquilo que Davi passou, né? Que muitos conhecem Davi pela questão de ele ter vencido um gigante, mas a história é muito mais rica do que as pessoas imaginam. Tem outras situações, e também vou lá trazendo o meu testemunho. Porém, também está aqui no meu canal. Se você quiser, está aqui como testemunho do diácono Fábio Antônio, está aqui também. Mas eu convido você também para nos fortalecer sobre a página da nossa igreja, amém? Então era isso. Então ele era mediador, o sacerdote era um mediador. Isso prova o quanto ele era mediador, porque até mesmo quando eu estou dizendo lá na pregação, eu dizia que Davi foi pecador, e realmente pecou. Ele pecou contra Deus. Se você puder assistir inteiro e ver no momento da pregação, você vai ver que eu provo onde Davi é pecador. Como todos nós somos pecadores, porque vivemos ao meio do pecado. Nós pecamos por excesso do pecado a este mundo. Não porque nós estamos praticando o pecado, é porque o pecado, este mundo é entregue a Satanás, ao diabo, enfim, que tem um dono nesse mundo que é pecaminoso, é homicida, enfim. E nós estamos no meio do pecado, estamos rodeados ao pecado. Então, essa questão também será um estudo futuro, mas é só para você ter uma noção que todos nós somos pecadores, por excesso do pecado está ao nosso redor. Amém? Mas essa questão, voltando à questão do sacerdote, eu quero explanar para você que aqui é somente uma base. O estudo normalmente eu trago dentro de uma base para vocês terem um conhecimento básico, porque o importante é você estar na sua igreja participando do estudo bíblico, e lá você vai ter maiores profundidades, você vai poder estar debatendo, até mesmo porque estamos vivendo um período muito difícil da humanidade e não podemos dar aula nas igrejas, né? O estudo bíblico, a gente está usando a ferramenta, assim, louvamos a Deus por ter essa ferramenta para levar um pouquinho de conhecimento, até mesmo porque é só o básico, né? Não sou nem um teólogo, nem um professor, sou um diácono, mas estou embaixo da bênção do meu pastor, com a permissão dele, e eu acho que isso serve tanto para mim, tanto para você, tanto para ter todos aqueles que estão embaixo de bênção, porque são permitidos por seus pastores, porque você tem que estar, porque é bíblico, você tem que receber a bênção do seu pastor, tanto cantor, tanto pregador, tanto aquele que vai visitar uma igreja. A importância do pastor é uma instituição de Deus constituída. Sabemos que somos todos patamares, mas devemos viver dentro de uma hierarquia de respeito. Por isso que eu expresso para vocês que eu estou embaixo da bênção do pastor, até mesmo porque eu exponho esses estudos, porque tem muitas pessoas que ainda não conseguem compreender a Bíblia. E eu tenho o meu canal, que são poucos membros, e eu sei para quem que eu estou ensinando. Eu sei quem precisa aprender da palavra, porque não consegue compreendê-la. Só quem sabe, ou quem passa por isso que está dentro do canal, sabe. Às vezes para você já sabe, mas é mais um enriquecimento. Mas tem pessoas que não conseguem compreender, tem dificuldade. Não é que a pessoa de repente não se empenha a aprender, ela tem dificuldade. Então eu sei para quem que eu estou levando esses estudos. Amém, amados? Mas em tudo, saiba que o que eu estava dizendo sobre o sacerdote, expandir um pouquinho sobre a explicação, né, mais para as pessoas entenderem, e até agradeço aqueles que são participantes do canal.
Mas, enfim, eu quero dizer para você que se fosse para mim expandir a riqueza do estudo, tem sobre o sacerdote. Nós poderíamos trabalhar dentro de Esdras, que foi sacerdote, e nós podemos trabalhar no livro de Ezequiel, que também tinha o sacerdote, né, dentro até mesmo dos livros de Crônicas, Reis, enfim, mas isso chegou até Jesus, porque tudo se cumpre em Jesus. O tempo de Jesus também havia sacerdote, né? E quando iniciamos isso, eu vou trazer uma referência bíblica para vocês, que já inicia aqueles que cuidavam das coisas de Deus, né? Você vê que ali Salomão não matou, porque ele, além de ele cuidar das coisas de Deus, ele carregava a arca com a tribo de Levi. Não era o sacerdote em si, mas é por isso que eu fico, o próximo estudo eu vou trazer sobre as tribos. E vai ser uma questão que vocês vão compreender, que a tribo de Levi realmente foi separada por Deus, é ela que conduzia todo a arca de Deus e os seus instrumentos, mas enfim, a questão agora é sacerdotal, e eu quero dizer para vocês que no tempo de Jesus, como eu estava dizendo, o sacerdote, né, quando já iniciamos em Lucas capítulo 1, versículo 5, nós já encontramos um sacerdote que ele teve um encontro com um anjo dentro do templo, porque ele ia lá ofertar, ele ia lá fazer a sua súplica de orações pelos pecadores, assim como eu disse que ele era intercessor, porque Jesus ainda não tinha chegado, né? O seu ministério não tinha decorrido, ele ainda ia nascer. E esse sacerdote de Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim, que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e sua mulher era das filhas de Arão. Então o que acontece? Esse sacerdote que ia no templo, né, que é um outro estudo futuro que vocês têm que compreender, aqueles que ainda não têm a compreensão de entendimento da palavra de Deus, saiba que existiu o templo de Salomão, ele foi destruído, ele foi reconstruído, e era esse templo onde a oferta, né, e a súplica de orações pelo mediador sacerdotal, que era já no tempo de Jesus, que ele iria nascer, era o Zacarias, que era pai de João Batista. Ele encontrou o anjo, assim como eu estava dizendo, e lá o anjo falou que a sua esposa Isabel, que era estéril, ia ter um filho, e ele deu um nome para o filho, e esse filho, como foi profetizado por Isaías, que é a voz que clama no deserto, que a maioria dos cristãos sabem do que eu estou dizendo. É só para você entender que no tempo de Jesus havia sacerdote, até mesmo Jesus, quando criança, após o nascimento, claro, ele também iria ao templo, e a Bíblia diz que ele até ensinava doutores, os sacerdotes, enfim, e aí a Bíblia vai nos relatar que Jesus realmente viveu dentro do templo quando ainda criança, e até mesmo quando ele foi mencionar o que estava escrito em Isaías, que estava cumprindo a sua chegada como o Messias, o Salvador, estavam lá também os sacerdotes. Mas eu quero trazer algo que vai lhe surpreender, que dentro desse governo sacerdotal, no período de Jesus, quem levou Jesus e bateu a sentença, né, da sua morte foi um sacerdote. Pode ser que você como pregador, você como aquele que tem conhecimento da palavra, que nós às vezes sabemos que tem muitas menções da Bíblia e passa despercebido em nossa mente, que nós acabamos esquecendo, e isso nos surpreende de saber que foi um sacerdote e que ele autorizou, ele indicou e ele bateu o martelo para Jesus ser morto. Foi através dele dentro do Sinédrio. Porém, Sinédrio, eu vou trazer para vocês o que significa Sinédrio. Sinédrio era um tribunal, tá? Era um tribunal. E esse tribunal, o sacerdote, quando Jesus foi através
no monte do jardim do Getsemane, ele foi conduzido para ser condenado. Achei a palavra que eu estava tanto buscando do sacerdote, condenado. A expressão correta é: quem condenou a Jesus de fato foi um sacerdote chamado Caifás. E quando ele veio que pegaram, conduziram Jesus, melhor dizendo, lá do Getsemane, levaram e depois interrogaram eles através de Pôncio Pilatos e levaram para o povo julgar. Estava lá Barrabás e Jesus. Precisava agora de uma sentença final dentro do Sinédrio, que havia um conselho, e esse conselho eles determinava, até mesmo porque ele era judeu e ele precisava ser julgado pelos judeus das questões do Sinédrio, questão de tribunal, não só vindo do povo, mas precisava que alguém realmente batesse o martelo e trouxesse até sentença. E essa sentença veio através de Caifás, o sacerdote, que eu trago referência para ti, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 65, que diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos testemunhar? Ouvimos agora a blasfêmia. Deixa eu trazer algo importante dentro desse conceito de estudo, que assim que foi profetizado que Jesus seria uma ovelha ao matadouro, e ele foi como uma ovelha calado e nada expressou, não é Jesus que blasfemou dentro do Sinédrio, porque ele era questionado até mesmo por Pôncio Pilatos, e ele nada respondia. Jesus entrou calado e ele morreu calado, ele nada respondia. Mas os seus acusadores respondiam por ele. E quando a Bíblia está dizendo que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque blasfêmias significa insulto a Deus, e esses que o acusavam diziam que ele, dentro da sua caminhada ministerial, daqueles que eram seus seguidores, até mesmo porque ele tinha os 12 apóstolos e muitos seguidores, e também próximo ao templo, daquilo que dentro da questão desse governo, né, que Israel obtinha e sendo manipulado por Roma, ele falava também abertamente para todos ouvirem que ele era filho de Deus. E isso, quando chegou ao ouvido de Caifás, que os acusadores diziam: mas ele dizia que ele era filho de Deus, ele sempre disse para nós que ele era filho de Deus. Foi aí que ele rasgou as vestes. Se você quiser meditar depois em Mateus 26, e o seu capítulo inteiro, você vai ver que é ele que sentenciou para a morte. Amém? É um pouco surpreendente, mas de fato foi Caifás que o condenou, melhor dizendo, para ir até o caminho de Gólgota, a caveira, o Monte da Caveira, que é onde ele foi crucificado. Foi o sacerdote que deu a sentença final. Para você ver a importância que era o sacerdote. Mas eu tenho dentro desse estudo um conceito e algo interessante de que tudo isso que eu estou levando para vocês, e eu sempre vou enfatizar e vou trabalhar dentro dos meus estudos, que tudo se encumpre em Jesus, que a Bíblia ela se resume, assim como foi dito no estudo passado, que ela é de Gênesis e Apocalipse, e todo o foco é Jesus. Toda referência bíblica ela tem o seu objetivo mencionar Jesus, em simbolismo, profecia, histórico, todas essas questões de tempo, tudo é direcionado, tem uma diretriz sobre Jesus, porque em tudo a Bíblia é focada em Cristo, por isso que ela é reduzida, porque ela, para quem compreende, e eu busquei entendimento da palavra, não somente li, mas reli, estudei a palavra de Deus, eu meditei, busquei conhecimento, porque a Bíblia diz para nós que nós devemos meditá-la, até mesmo porque nós aprendemos também no ouvir. Então, eu posso dizer para vocês que Jesus se tornou sumo sacerdote, espiritualmente dizendo. E por quê? Porque ele foi imolado
na cruz, ele foi entregue como cordeiro, morreu por nós e agora se torna mediador. O sumo sacerdote, aquilo que era um sacerdote, que eram os sacerdotes, ele se tornou sumo sacerdote, podendo entrar no lugar do santo do santíssimo lugar, né, que é um reino espiritual, para sentar sobre o trono de Deus. E ele se tornou o sumo sacerdote real, como foi dito na menção do esboço. E onde vemos isso? Quando lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, efeito dos mais alto céu. Olha que interessante, amados. Jesus, ele tem todos esses adjetivos de ele ser. Ele não tinha culpa nenhuma, ele era santo, porque não encontrava nele nenhuma mácula, quer dizer, nenhuma mancha de pecado. Ele não cometeu um pecado sequer. E ele veio do alto céu. E ele se tornou, por direito, sumo sacerdote. Até mesmo porque isso já era promessa de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdote. Somos eleitos sacerdotes, até mesmo porque para este reino vindouro. E o que significa a palavra vindouro? A palavra vindouro vem de coisas futuras, ou para as pessoas futuras, se você assim quiser um melhor entendimento. Para Jesus, ele cumpriu e ele se tornou sumo sacerdote para as pessoas futuras. Por isso que somos sacerdotes eleitos. Ele é para as pessoas futuras após a sua morte. Porque ele cumpriu todas as questões cerimonial, e hoje ele se tornou o sumo sacerdote, sentando sobre o trono do céu, porque ele veio do alto céu. E ele veio e foi provado, e passou por essa prova, foi aceito, tudo aquilo que já estava pré-escrito. E até mesmo porque, eu vou trazer uma referência para você, que isso já era determinado, ou profetizado, melhor dizendo, né, através de salmos, né? O salmista já dizia, lá em Salmo 110, número 4, diz que o Senhor jurou, quer dizer, Deus jurou, e não se arrependerá. Aí ele vem dizer de Jesus: tu és o sumo sacerdote para sempre. Então ele se tornou sumo sacerdote. Por que ele se tornou sumo sacerdote? Porque o sacerdote, ele era um mediador. E hoje, através da nossa súplica, como nos lemos no esboço, a nossa súplica e oração, ele é mediador a Deus. É ele que, através que nós oramos ao Senhor Jesus, ele se torna mediador dos nossos pecados. Agora ele é o sumo sacerdote. É ele que perdoa os nossos pecados. Foi dado o poder a ele a perdoar nossos pecados. E isso futuramente posso trazer também um estudo sobre o pecado. E você vai saber que realmente, desde a sua trajetória ministerial, ele perdoava pecado. E agora ele se tornou sumo sacerdote do alto céu, como mediador dos nossos pecados. Por isso que ele é chamado de advogado. Amém, amados? E eu posso dizer para vocês que dentro dessas questões, que é uma questão espiritual, que eu estou dizendo que ele está do alto céu, e vou ler a última referência, e para nós finalizar o estudo, que está em Apocalipse, não, desculpa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: vocês também estão sendo pedras vivas na edificação espiritual para ser sacerdote santo. Lembra que eu disse que nós somos sacerdotes escolhidos? Nós somos a pedra viva. Tudo uma questão espiritual, porque as questões espirituais eu vou trazer muito lá na frente. Tem muita riqueza sobre os estudos espirituais, mas só para dar uma menção sobre a questão de sermos sacerdote. Então, lendo novamente, eu já trouxe a explicação, só para finalizar. Você que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também estão sendo pedras vivas na edificação espiritual para serem sacerdote santo por meio de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote.
Amém, amados? Então, porque eu li essa última menção sobre 1 Pedro, que nós somos sacerdote eleito, e aqui há uma confirmação no livro de 1 Pedro, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele sendo sumo, ele está acima de nós, e ele veio para esse reino vindouro. Entenda que nós somos sacerdotes, nós temos que buscar a santidade, e ele é o nosso mediador. Entende? Então eu trouxe todas as referências, é basicamente esse o estudo, e tudo por uma questão espiritual. A gente entendemos que hoje somos sacerdotes. Por isso que não precisa mais ter sacerdote nas igrejas, porque não há mais holocausto, não há mais a questão da expiação, a questão de imolar o cordeiro, porque isso foi anulado por Jesus através do cerimonial que ele veio cumprir e cumpriu. Por isso que quem for lá nos estudos de leis e mandamento vai ver que as leis e o mandamento, daquilo que eu, na simplicidade, na humildade, de trazer um estudo sobre as leis e o mandamento, vai entender do que eu estou dizendo, que tudo se cumpriu em Jesus, e ele anulou as questões cerimonial, porque ele é a questão cerimonial. Através do cerimonial que tudo se cumpriu nele. Mas as leis morais e cívicas vale até hoje. Mas enfim, então por isso que dentro da questão sacerdotal não existe mais, porque não há mais por que ofertar a ovelha, não ofertar o animal, e não há mais por que expurgir na expiação o sangue do cordeiro, melhor dizendo ovelha, não cordeiro, mas enfim, é porque o derramamento de sangue na cruz já nos purificou dos nossos pecados, e hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Amém, amados? É basicamente isso. Eu quero fortalecer vocês, que vocês devem estar na escola bíblica dominical, ou sábado, que seja o dia, terça. Lá você vai ter muito mais enriquecimento. Aqui eu só estou te dando base de você ter uma noção de que tudo se cumpriu em Jesus. Amém? E antes de finalizar e agradecer a todos, eu quero enfatizar e elevar vocês que dentro da nossa página no Facebook, nós estamos com um trabalho de arrecadação chamado Bom Samaritano. Um projeto também embaixo da bênção do nosso pastor José Severino e a pastora Dijane, que eu apenas sou o divulgador, porque moro muito longe dos irmãos, moro a 10 quilômetros da igreja. Eu moro em Campinas, congrego em Hortolândia, e os irmãos eles estão com um trabalho de missão, de ir nos lares, arrecadar alimento para levar para os necessitados. Chama Projeto Bom Samaritano. E esse projeto está na tutela do presbítero Sidmar Durans, diaconisa Elaine Costa, presbítero Adriano Roberto, diaconisa Suzeli Helena, e o irmão que eu conheci agora na quinta-feira, onde eu estava ministrando a palavra. Eu creio que o nome dele é Antônio Carlos. Ele é novo na nossa igreja, mas o projeto iniciou através dele. Da honra, quem tem honra, ele tem que ser honrado. Se esse for o mesmo nome dele, se não for, me perdoe, irmão, mas eu creio que eu acho que é Dani, o nome da esposa dele, porque eu conheci ele agora, ele é novo, não conhecia, e ainda não sei direito se o nome dele ou da esposa dele é esse. Se não for, me perdoe. E Deus tocou no coração dele nesse projeto, e ele colocou em ação, e eu convido a todos a ajudar esse projeto, onde os irmãos estão arrecadando alimentos, sapato, fralda, roupas, tudo aquilo que há necessitado neste momento que estamos vivendo de pandemia, e levar um pouquinho da nossa compaixão e solidariedade. Está lá na página. Se você achar por bem me adicionar, você que só está nesse canal, será muito bem-vindo como meu amigo no Facebook. Está lá como também Diácono Fábio Antônio. E dentro da página que eu passo para vocês, a página oficial Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia,
os irmãos estão lá, tem os contatos dele. Se você sentir de você doar, eles estarão buscando, basta entrar em contato com eles. Amém, amados? E eu estarei divulgando ainda o trabalho, porque é o mínimo e um pouco que eu posso ajudar os irmãos à distância, por morar em Campinas e eles em Hortolândia. E nós não podemos estar cultuando ainda por essa questão de isolamento social. Fica em casa, cuida dos teus e continue neste canal, nos abençoando e nos ajudando a crescer, divulgando, dando um like. Não esqueça de dar um like, irmão. É muito importante quando você dá um like. O YouTube reconhece que você está gostando do trabalho e assim ele expande melhor o projeto que nasceu no coração de Deus e no meu coração. E aí você se inscreva, dá o like e convida os amigos para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Deus amado e Pai eterno e santo, eu venho lhe agradecer nessa tarde por mais estudo concluído, Senhor. Em tudo lhe darei graça, Pai. Obrigado, Papai querido. Eu venho agradecer porque a mim, Senhor, me trouxeste, Senhor, um pouquinho do conhecimento pelo meu esforço, por aquilo que eu me dedico, Senhor. Não que eu seja maior ou melhor, porque assim, Senhor, sabemos que todos são capazes de aprender e de ensinar. Assim eu abençoo a todos que estão, Papai querido, acompanhando esse trabalho, desde a minha igreja, desde os amigos, os irmãos, e aquele que um dia há de estar entrando nesse canal, independente de ser cristão ou não, Senhor, aprendendo um pouquinho de Ti. Por isso que nessa tarde eu venho agradecer por tudo que tem feito em minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.